Se você sente que fala demais, às vezes sem nenhuma necessidade, provoca situações desnecessárias mesmo, por conta do tanto que você fala ou do jeito que você fala, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vinda, se você não me conhece, eu sou a Camila Cristine e esse canal foi feito para te ajudar a entender a Bíblia e praticá-la no seu dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com você 10 provérbios, então todos estão ali dentro de Provérbios capítulo 15, mas eu quero aqui pensar em 10 desses versículos que falam muito sobre a forma que a gente usa a nossa boca e sempre tem um contraste ali, né? A maioria dos provérbios que você vai ler na Bíblia, eles têm esse contraste. A pessoa assada faz assim, o tolo faz desse outro jeito que vai trazer tal consequência não muito boa. Então, né, pensa bem como é que o sábio age, né? E imita essa atitude aqui. E a gente vai buscar pensar um pouco mais, estudar um pouquinho mais a respeito das atitudes do sábio com a sua boca. A forma que a gente usa as nossas palavras tem sido sábia ou tem sido como um tolo normalmente age. A gente precisa buscar essa sabedoria para a gente, de fato, agradar a Deus com a nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes você se preocupa muito em fazer tudo certinho, em ir para a igreja, em servir ali na igreja, isso e aquilo, e não lembra que essa coisa tão pequena aqui em você, que é a sua língua, pode causar grandes danos para você, para os seus relacionamentos. Então, bora sem mais enrolação. Vou usar aqui a minha Bíblia mesmo, a NVT. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ela, ó. Maravilhosa, tem espaços aqui para anotações e tudo mais. Então, vou usar ela, a NVT, mas também vou usar aqui estudos do aplicativo da Bíblia Strong. Vou deixar aí para você na tela depois procurar. Todo versículo tem a exegese do capítulo e todo capítulo tem um estudo dele, né? Então, ele traz aí as palavras no original, da forma que foi escrita, né? E aí você vai entender a definição de cada palavra com muito mais facilidade, muito mais abrangência. E aqui a gente vai pegar alguns estudinhos, algumas exegeses muito legais para ampliar o nosso conhecimento, nosso estudo, nossa reflexão aqui sobre esse texto. Quero ler então com vocês o primeiro versículo que diz o seguinte: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então a gente tem aí dois contrastes, a forma que você fala sendo uma forma gentil e uma forma ríspida. Quando você fala de maneira gentil, você desvia o furor numa conversa um pouquinho mais acalorada e você escolhe agir com gentileza, falar palavras doces, né, brandas, ao invés de você responder com rispidez, porque isso vai piorar a situação. Então, dizer aqui que ela vai despertar a ira. É isso que você quer nas suas conversas? Fazer com que a pessoa fique irado, porque aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? Se você faz a pessoa se irar, ela vai ficar irada e vai sair falando coisas a mais aí que pode te machucar, que podem magoar você, podem, né, acabar com aquela relação. Então, de repente, você escolher de fato responder de forma gentil pode mudar tudo. Então pensa, qual é o seu objetivo em falar o que você fala, né? Pensa muito sobre isso, é bem importante. No versículo 2 é falar que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Então pensa um pouquinho sobre como é que tem sido os resultados, né, daquilo que você diz. Quando você fala, as pessoas se sentem atraídas pela forma que você fala, né? De repente você sabe de algo que ninguém mais sabe, é um conhecimento real. Mas como que você compartilha isso para as pessoas? Primeiro, você compartilha o seu conhecimento, é um ponto legal, né? A se dizer, os sábios fazem isso. Mas quando você faz isso, você atrai a pessoa. Vamos pensar que a gente está falando de Deus, da Bíblia, do Evangelho. Quando você fala sobre o conhecimento que você tem de Deus, isso atrai as pessoas ou não? De repente você quer falar de Deus e em vez de você falar de Deus, de fato você fala que a pessoa vai para o inferno porque ela é pecadora, porque ela não está abandonando tal pecado. Você não está atraindo ninguém. A gente vai deixar de falar de arrependimento, que é algo tão importante para o Evangelho? Não. Mas como você está falando isso, muda tudo. O Evangelho é atraente. As boas novas são atraentes, por exemplo. Mas a forma como você fala sobre isso pode mudar tudo. Então aqui diz que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Como é que você tem falado as coisas que você acha importante aí?
Se isso não está atraindo, você precisa buscar mais sabedoria de Deus, porque a boca dos tolos vai despejar insensatez. Então é fácil, né? Despeja, tá muito fácil para o tolo falar aquilo que não serve ou de uma forma insensata, né? Que vai magoar alguém, que vai deixar a pessoa se sentindo ofendida. Então pensa, né, sobre a forma que você tem falado, qualquer coisa que seja, mesmo coisas muito positivas, quanto um conhecimento que, né, seria legal que todas as pessoas soubessem. Como você tem feito isso, muda tudo e te diferencia de ser uma pessoa sábia ou tola. Na exegese aqui do aplicativo, diz o seguinte sobre esse versículo: que ele nos instrui sobre a importância da fala, sobre como ela pode refletir o caráter e a compreensão de uma pessoa. A essência do ensino é que as palavras têm poder e que a fala sábia pode iluminar e enriquecer, enquanto a fala insensata pode confundir e desvalorizar. Assim, o texto nos exorta a valorizar e buscar a sabedoria para moldar o nosso discurso. Então, de fato, valorizando a sabedoria, buscando a forma correta de falar o que quer que a gente queira falar, vai, de fato, fazer com que o nosso discurso, a nossa fala, traga enriquecimento, né, para aquele que está ouvindo. Pulando para o versículo 4, vamos ver o seguinte: palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Achei muito legal, assim, essa versão aqui que fala sobre esmagar o espírito, que me remete a alguém que de fato machuca as pessoas, pisa as pessoas com as suas palavras, sabe? Humilha, não se importa como que a pessoa vai receber aquelas palavras. De repente você tá nervoso, você tá estressado, você tá preocupado com sei lá o quê, e você esmaga o espírito do outro com a sua fala. Às vezes a pessoa não merece aquilo, às vezes a pessoa até merece, mas você não pensa como é que a pessoa sabe age. Não é porque, de fato, às vezes você pensa, não, a pessoa merece mesmo que eu fale poucas e boas para ela, e eu não tô nem aí, eu não vou levar desaforo para casa, né? A gente tem, às vezes, essa ideia. Mas o Filho de Deus, sábio, ele realmente não leva desaforo para casa, ele realmente sai falando tudo aqui dá na telha, realmente esmaga o espírito de todo mundo que está perto dele, sem pensar em mais nada. É isso que a gente, de fato, deveria fazer assim? A gente deveria viver? Não, né? Se a gente quer refletir a Cristo na nossa vida, a gente precisa pensar em agir com palavras suaves, né? Que são árvore de vida. Eu até anotei aqui que será que a gente está gerando vida ou maltratando as pessoas com a nossa fala? De repente, seu cônjuge, o seu filho, ao invés de você aconselhar ali com amor, você só sabe criticar, julgar, apontar o dedo, falar o quanto que ele não está fazendo corretamente alguma coisa, quanto que ele não vai para frente por conta disso, por conta daquilo, sabe? Ao invés de você levar a palavra de vida. Então, sei lá, profetiza aí com a sua boca, né? Fala com seu filho com amor, com carinho, mostra para ele o caminho errado, o caminho certo, ao invés de você simplesmente falar, você não vai dar em nada, você não vai ter um futuro legal, porque olha como você é. Isso esmaga o espírito da pessoa. Isso tira qualquer esperança dela mesma realmente se consertar. De fato, às vezes a pessoa não está num caminho legal. Mas você, ao invés de levar vida e mostrar para ela, olha, se de repente você agir dessa forma, você não acha que vai ter resultados melhores? Ao invés de você simplesmente falar, do jeito que você tá, você vai chegar num lugar terrível, você não vai dar em nada, seu futuro é um horror, né? Às vezes a gente age assim no calor da emoção, só que a gente não pensa o que está fazendo com o outro. E normalmente quando a gente age assim, com essa rispidez toda, a gente está esmagando o espírito da pessoa, a gente está deixando ela num estado terrível. Né? Pensa aí você, o quanto palavras já te magoaram, já te feriram, quanto palavras de outras pessoas de repente já acabaram com a sua amizade, ou então de repente acabaram com o relacionamento que você tinha com seus pais, por conta daquilo que foi dito para você. Então, será que você quer replicar isso? Pensa muito bem como você tem usado a sua voz, as suas palavras, porque isso pode realmente acabar com o espírito, com o ânimo da outra pessoa. E você quer se parecer com Cristo. Lembra sempre disso. As palavras de Deus geram vida, são árvore de vida, são suaves aos nossos ouvidos. Então, é assim que a gente deveria agir também com o próximo que está com a gente. Versículo 7 vai falar que a boca dos sábios espalha conhecimento e o coração dos tolos nada tem a oferecer.
Muito interessante isso, porque de fato, muitas pessoas com quem a gente conversa, é fácil perceber a tolice daquela pessoa por aquilo que ela fala, que não agrega em nada, não tem nada para oferecer ali, né? Já os sábios espalham conhecimento. Então, às vezes, você está numa conversa aqui, ó, muito informal, com um colega do trabalho, com o irmão da igreja, com um familiar, e você recebe conhecimento ali de graça, facinho, né? A pessoa, eu tô lendo um livro, nossa, esse livro fala isso, 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 e você, poxa, que insight, né? Que, nossa, que conselho legal que a pessoa me deu ali sem nem perceber. Ela espalha conhecimento. Essa pessoa sábia. Já o tolo não tem nada a oferecer. Então pense bem aí em como é que você tem falado e no que você tem falado com as pessoas. O seu papo de fato tem algo a agregar na vida da pessoa? Você está oferecendo alguma coisa para alguém? Se não, talvez você precisa rever aí a sua sabedoria, aquilo que você está levando para o mundo, né? Porque de fato o tolo não tem nada a oferecer, ele não te agrega em nada. A conversa com um tolo é realmente chata. Né? E o sábio, ele não é chato, né? O sábio, além dele ter conhecimento, ele sabe realmente comunicar isso, como a gente falou no versículo acima, né? Então, pensa sobre isso. Como é que tem sido as suas conversas? As pessoas gostam de estar perto de você? O que que elas falam sobre a sua conversa, né? Sobre o seu papo? Você realmente está agregando valor na vida das pessoas? Isso eu falo de fato, não precisa ter a ver com Bíblia. Você não precisa sempre ficar falando de Bíblia, de Deus para as pessoas. Às vezes isso vai se tornar chato e você vai deixar de ser sábio. Mas a forma como você fala e o que você fala de maneira geral, no dia a dia, mostra a sua sabedoria. Quando você não está agregando nada para ninguém, talvez isso esteja te fazendo parecer tolo para as pessoas. Então, pensa bastante aí sobre o que você está falando no seu dia a dia. Versículo 12 é bem interessante, que vai falar o seguinte: o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. E aí, vou ler aqui para vocês no aplicativo, ele fala sobre esse versículo. Primeiro, então, que você vai encontrar em algumas outras versões, né, e no sentido mesmo dessa palavra zombador, pode ser escarnecedor, ou então, né, a definição ali de um falar com arrogância, uma pessoa que se sente, né, superior, ela tem essa arrogância na fala dela, ela se sente melhor que as outras pessoas, superior, ela se gloria demais, é uma das definições para essa palavra, ou então ela ridiculariza. Então, pensa, primeiro de tudo, você é essa pessoa que se sente superior ao outro, sempre que você vai trazer ali um conhecimento, você acha que você sabe mais que as pessoas, você tem esse hábito de ficar zombando das pessoas, porque de repente elas não tiveram o mesmo estudo, o mesmo conhecimento, o mesmo background que você, então, nossa, eu sou muito melhor do que você, e fica rindo da pessoa ali. Às vezes você acha que é uma brincadeira, mas isso pode estar ferindo de fato outras pessoas. Não se brinca com tudo. Essa pessoa que zomba, que escarnece, não ama aquele, né, com quem ela está falando e revela sua aversão à correção e à confrontação, que é um padrão comum entre pessoas que se consideram superiores em entendimento. Essas pessoas muitas vezes rejeitam qualquer tipo de crítica ou instrução, porque são mais preocupadas com a sua própria imagem do que com seu crescimento pessoal. A advertência implícita é que aqueles que desejam perseguir a sabedoria devem estar abertos à correção e ao ensino, uma vez que é através desse processo que se pode alcançar o verdadeiro entendimento. A passagem reflete o valor da humildade, da receptividade às instruções dos sábios, que são vistos não apenas como fonte de sabedoria, mas também como guias que oferecem crescimento espiritual e moral. Então, né, você estar cercado de pessoas com sabedoria e que você considera que são mais sábios que você, é sábio. Ao invés de você pensar, nossa, eu sou muito melhor do que todas as pessoas com quem eu convivo. Isso não está refletindo de fato sabedoria, né? Então a gente precisa ter esse espírito, esse coração humilde, receptivo à compreensão, à crítica construtiva, a um aconselhamento ali, a uma dica do tipo, olha, da próxima vez, o que você acha de agir dessa forma? Acho que vai ser mais interessante você estar aberto a isso, né? Da pessoa te falar, olha, eu faço a mesma coisa de um jeito muito mais fácil. Quer entender como que é? E você estar aberto a isso é ser sábio. Então, se você tem muita resistência ao ensinamento, um aconselhamento, alguém te instruindo de alguma forma, porque você acha que sabe mais, preste atenção. Às vezes um filho mais novo, adolescente, jovem ali, tem essa ideia de que meu pai não sabe de nada,
tempo dele era diferente, agora é tudo novo, tudo diferente, eu sei mais. Será que você sabe mais mesmo? Pense sobre isso, estar cercado de pessoas mais velhas que viveram mais que você é muito mais sábio dar ouvidos a essas pessoas. Versículo 18 vai dizer que quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Mais um ponto aí muito fácil de observar, né, na vida da pessoa que fala demais. Ela às vezes pode se irar também com muita facilidade e isso vai causar danos às vezes irreparáveis. Então, se você é causador de brigas, de discussões, né, das pessoas ficarem alteradas demais, reveja isso. Essa não é a maneira ideal de refletir Jesus. Você ficar provocando contenda, instigando as pessoas, sendo o isqueirinho, sabe, das pessoas. Isso não é legal. Não adianta você se basear num temperamento sanguíneo. Não, é porque eu sou sanguíneo, eu sou explosivo mesmo, é assim que eu sou igual Pedro. Não tem beleza em falar isso, é como se você estivesse, né, agindo com aquela vibe de signo. Não, é porque eu sou Sagitário, eu sou de Peixes, eu sou de Leão, então eu sou assim mesmo. Não tem essa de sou assim mesmo para aquele que é nascido de novo, você é uma nova criatura, meu bem, né? O velho homem ficou para trás, vamos repensar a forma que a gente está agindo. Isso diz muito sobre a forma que a gente escolhe viver, a forma que a gente deixa o Espírito Santo agir em nós. Então não dá para ficar se baseando nessa de que não é por conta do meu temperamento explosivo, é por conta de que, ai, Deus sabe, né, que eu sou assim mesmo. Então, às vezes, eu vou falar umas besteiras. Não, não. Deus molda o nosso caráter e se a gente deixar ele fazer, a gente vira de fato uma nova pessoa nesse sentido da fala também. Então vamos lá, vamos rever, vamos pensar bem sobre isso. Quem tem paciência é de fato pacífico, ele acalma toda a discussão. Então eu, por exemplo, já sou de natureza essa pessoa, sou fleumática, olha lá o temperamento. Sou fleumática, sou bem tranquila, sou bem da paz, eu evito qualquer situação que vai gerar conflitos. Evito brigas, evito discussões, evito, sabe, ficar falando na cara da pessoa se eu não concordo. Evito. Mas isso significa que eu não fico estressada e às vezes eu tenho vontade de dar patada nos outros? Não. Só que a gente vai sempre lembrar? Quem eu quero ser nessa história? Eu quero ser a pessoa que criou, que fez o isqueirinho ali e fez o negócio explodir, ou eu quero ser a pessoa que acalmou os ânimos? Né? A pessoa me deu uma atravessada aqui, falou uma coisa nada a ver que eu não mereci ouvir. Como é que eu vou agir diante dessa situação? Dependendo da forma que eu reajo, que eu falo, em seguida de uma pessoa que me deu uma atravessada, as coisas vão tomar rumos diferentes. Então, se eu, né, pagar com a mesma moeda, o negócio não vai sair bem. Mas se eu falar, ok, obrigada por isso que você está dizendo, mas eu não concordo, né? E eu vou aqui na paz do Senhor conversar com a pessoa, isso vai mudar tudo, de verdade. Quem você quer ser na história? Aquela que inventa confusão, que cria contenda, que bota ali mais um pouquinho de lenha na fogueira, ou de fato aquela pessoa que vai acalmar os ânimos, que vai deixar o negócio não explodir. E pensa bem, quem Jesus seria nisso tudo? Versículo 23 vai dizer que todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Isso me faz pensar em muitos momentos da vida em que as pessoas fizeram isso para mim. Me disseram a coisa certa na hora certa, quando eu realmente precisava. Sabe, aquele conselho, aquela dica, aquela ideia que, tipo, nem passou pela minha cabeça, mas fez toda a diferença, me fez olhar para a situação, né, de uma forma nova, melhor. Então pensa aí, né, do seu lado também, como foi bom em algum momento da sua vida você dizer a coisa certa na hora certa para alguém, ou você receber esse conselho, essa fala de uma pessoa, né, que de repente você está ali muito desesperançoso, triste, abalado com uma situação, e vem ali alguém e te fala algo que, poxa, acalma os seus ânimos, seu espírito, né? Sua mente fica mais em paz. De repente, até quando você lê um versículo na hora certa ali que você precisava, isso é ótimo. Isso anima de fato o nosso espírito, a nossa alma de um jeito indescritível. E a gente pode ser essas pessoas, né, na vida de outro. A gente pode, de fato, falar algo que vai agregar para a vida da pessoa naquele momento, assim, crucial da vida dela. Como a gente pode fazer isso? Buscando a sabedoria, ao invés de falar tudo que a gente tem vontade de falar. Todos se alegram quando existe essa resposta apropriada, na hora certa, no momento certo, do jeito certo.
Às vezes vai falar a maior das verdades para a pessoa, que, né, vai doer. Mas se você falar aquilo do jeito certo, na hora certa, aquilo vai mudar a vida dela. Então, pense de fato como é que você tem usado a sua boca e se isso tem feito, né, efeito na vida dessa pessoa que está te ouvindo. Se não está fazendo efeito, de repente você está falando na hora errada, ou do jeito errado, ou a coisa errada, não é a resposta mais apropriada para essa situação. Pense sobre isso, né? A sua boca tem poder absurdo de morte e vida. O que você tem escolhido espalhar aí à sua volta? Vamos ler mais dois aqui que diz o seguinte, versículo 26. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. Versículo 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Então aqui a gente vai ter esse contraste de perverso, né? Ou alguém que de fato usa a boca com sabedoria e que agrada ao Senhor. Então, os planos perversos vai falar muito sobre as nossas intenções, aquilo que está maquinando a nossa mente, nosso coração aqui, ao fazer alguma coisa. Então, pense bem, né, no que você tem pensado, porque isso fala muito para Deus, né? O Senhor está vendo os seus pensamentos, suas ideias, as suas intenções. Às vezes você fala uma coisa muito bonita, mas a sua intenção não é exatamente essa, né? De causar ali uma coisa legal e agradável em quem está ouvindo. Então, pensa bem quais são as suas intenções, porque o Senhor está olhando para isso. E aqueles que maquinam o mal, aqueles que têm planos perversos, são detestáveis para o Senhor, né? Esses planos, essas ideias mal intencionadas. Vai falar no 28 que a boca dessas pessoas transborda de palavras maldosas. Então, de fato, está ali transbordando, quer dizer que a pessoa ela não consegue se conter, sabe? Tem tanta ruindade dentro dela que quando ela nem percebeu, assim, ó, já falou aquilo que não presta, já causou um mal ali em alguém, já machucou, já feriu, já deixou a pessoa ali, né, no chão com uma palavra que ela deu. Então, transborda, tá dentro dela tão facilmente que transborda. Se você tem agido assim, vamos olhar para o outro lado, que é ter sempre palavras puras na nossa boca, né? Um coração do justo pensa antes de falar. Então, repensa no quanto você tem aberto sua boca desnecessariamente. Né? A pessoa fala um negócio, você já pá, fala outro na cara dela e acaba com tudo. Será que precisa disso mesmo? Tem necessidade? Qual vai ser o efeito disso na vida da outra pessoa? Então pense bem antes de falar. O último versículo aqui, gente, vai falar sobre o olhar animador que alegra o coração, que boas notícias dão vigor ao corpo, versículo 30. E isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, né? Que quando você recebe uma notícia boa, você fica até mais feliz, mais animado. Tá de repente ali num dia chatinho, um dia triste, um dia normal, mas vem alguém te fala um negócio, você fica, meu Deus, né? Esses tempos atrás, eu tava num dia bem básico, assim, bem normal, mas veio uma amiga e me falou, olha, sabe minha mãe que tá passando por um tratamento de câncer, ia fazer uma cirurgia assim e tal, aí ela foi lá na consulta antes da cirurgia e sumiu o tumor dela no exame, não vai mais precisar fazer a cirurgia. Aquilo me deu um ânimo tão grande, já era 10 da noite praticamente, mas eu fiquei tão feliz, tão empolgada, de fato deu vigor aos meus ossos, sabe? Ouvir aquilo. Então, de fato, boas notícias animam a gente, deixam a gente tão cheio de vigor, e eu quero te lembrar disso. Comece a dar mais boas notícias aí para onde você vai, né? Espalha coisa boa. Se você não tem nada de bom para falar, não fala nada. Né? Que às vezes a pessoa fala, eu não tenho notícia boa para contar, mas eu vou falar daquilo ali que eu vi no jornal ontem de manhã, de tal acidente que aconteceu, e a guerra não sei da onde. Tem gente que só fala desgraça. Ignora um pouco isso daí, sabe, dentro de você. Para de falar o que não presta. Se você não tem o que falar de bom, não fala nada, é melhor. E comece a espalhar boas notícias. Isso vai dar vigor a quem estiver do seu lado. Por fim, gente, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, eu quero te lembrar do capítulo 5 de Gálatas, que vai falar sobre a vida que a gente vive pelo Espírito Santo de Deus. E vai dizer o seguinte, ó, por isso digo, versículo 16, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Versículo 19 vai falar, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes.
Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, de fato, a pessoa que fala muito, ela vai estar, às vezes, em acesso de raiva, num ciúme que transborda ali naquilo que ela fala, e depois que ela pensa, acho que não precisava ter falado isso, né? Numa discórdia que ela vai criando, em ambições egoístas, em divisões, tudo isso é causado pela sua língua, né? E é o oposto daquele que age com amor, que tem paz, paciência, amabilidade, bondade, né? Na sua fala, domínio próprio, mansidão. Olha aí, tudo relacionado à nossa boca. Então, deixe o Espírito te guiar. Isso vai mudar completamente os seus dias. Por fim, vai falar que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção dele em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, incluindo não apenas o que você faz, mas o que você diz. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Tenso, mas muito real. Então, o que está aqui, gente, traz vida. A palavra de Deus traz vida para a gente. Se você quer gerar vida com a sua boca, se baseia nisso daqui. Você vai ganhar vida, vai gerar vida, vai levar a vida para onde você for, né? E vai parar de causar tanta desgraça aí com aquilo que você diz. Lembra disso, pensa nisso e a sua vida vai ser muito mais feliz, tá bom? Um beijo grandíssimo e até o próximo vídeo.